Todas muito bem-vindas ao canal GoDaddy Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. Eu sou o Valdir Floriano e nessa live, gente, olha só, eu venho trazendo aqui temas, né, relacionados à liderança, mas sobretudo assim com foco aos líderes chão de fábrica, tá? Então eu venho focando as lives, né, os conteúdos para líderes chão de fábrica. Por quê? Porque é nesse ambiente que eu percebo, assim, com base nas mentorias que eu realizo, com base nos treinamentos que eu realizo dentro das empresas. Então é nesse ambiente que eu percebo assim a maior carência, assim, né, de ferramentas e de estratégias que possam verdadeiramente ajudar, né, o líder a exercer uma liderança de alta performance, né, uma liderança de resultado, uma liderança que gera comprometimento, uma liderança que gera engajamento, uma liderança que gera sinergia, uma liderança que gera, que permite com que o líder venha conquistar a confiança, o respeito, conquistar a lealdade dos liderados, tá? Então, eu vou responder aqui uma pergunta aí que a minha audiência fez, que é o seguinte. Então, o tema da live, né, é como desenvolver, né, como desenvolver a relação com os liderados, sendo que, né, o líder era, né, um membro da equipe e agora ele se tornou um líder, né? Então, o que fazer diante dessa situação? Então, a questão aqui que o líder acabou me colocando foi a seguinte: quando ele era ali o membro da equipe, quando ele era, né, o pessoal ali da produção, do operacional, ele tinha ali um nível de relacionamento, né? Ele tinha uma amizade, né? Tinha as brincadeiras e tal, e agora ele se tornou um líder, né? Ele foi promovido, se tornou um líder ali da equipe, e a questão que ele levantou ali foi que ele não consegue mais assim ter aquela mesma relação, né? Então ele percebeu assim um certo distanciamento no que se refere à questão da amizade, né? Então, às vezes, até os liderados ficam pensando, pô, esse cara, quando estava aqui com a gente e tal, conversava, né, interagia, fazia as brincadeiras ali e tal, as piadinhas, e agora, né, só porque ele se tornou líder, agora o cara tá aí todo metido, né, o cara aparece aqui, pô, o cara não brinca mais, o cara não interage, né, o cara não tem aquela relação assim que tinha, não tem aquela mesma relação como tinha antes, né, de participar, de interagir mais, de participar das brincadeiras, tal, das piadinhas ali que eles faziam. Então o líder está reclamando disso aí. Bom, ele se tornou líder e agora ele sente essa dificuldade, né? Então eu quero trazer aqui, abordar aqui algumas questões, que é a seguinte, ó. Se você que é líder, né, líder de produção, líder operacional, você está passando por uma situação similar a essa, você tem que entender o seguinte: agora você, na condição de líder, você foi para o próximo nível. Então você que é líder, você acabou agora passando para o próximo nível. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha história com você. E é a seguinte: quando eu estudava no ensino fundamental, assim, eu vou dizer assim que eu nunca fui assim aquele aluno brilhante. Então o que acontecia? Quando eu fui para a quinta série, eu reprovei na quinta série, tá? E aqueles amigos ali que eu tinha da quinta série, eles foram para a sexta e eu fiquei na quinta. E daí automaticamente, tá aí ó, Ricardinho aí, o Pietro, um abraço, mandando um abraço aí, obrigado, viu? Obrigado, Ricardinho. Tô aí nessa live trazendo, quero trazer esse que foi um amigo lá da empresa, da última empresa que eu trabalhei, né? Trabalhei lá como coordenador lá na Cobra Sul. Um abraço aí, Ricardinho. Então, o que acontece? Quando eu fui para a quinta série, quando terminou a quinta série, aqueles meus amigos foram para a sexta. E eu continuei na quinta série. Por quê? Porque eu reprovei. Ou seja, eles foram para o próximo nível e eu fiquei naquele nível. E às vezes eu queria conversar com eles, queria interagir e tal, não sei o quê, mas aí eles já tinham feito amizade com aqueles, né, novos amiguinhos lá da série seguinte, e eu fiquei naquela série. Então o que acontece? Você que é líder, você tem que colocar na tua cabeça assim, tá, quando você estava lá na produção, beleza, você tinha um nível de interação, você tinha, né, um certo grau
sei lá, às vezes até de intimidade, de fazer determinadas brincadeiras, né, tal. E agora você foi para o próximo nível, você tem que mudar a tua postura, tá? Você tem que assumir uma postura diferenciada. É óbvio, tá, gente? É óbvio. Por isso que eu bato sempre na tecla do seguinte, ó. A questão do respeito, tá? A questão do respeito, ele deve assim permear todos os níveis, né, ao qual a pessoa vai atingindo. Então, se ela está no nível 1, se ela está no nível, né, mais básico ali dentro da empresa ou de qualquer ambiente que seja, o respeito sempre vai ter que ser o que prevalece. Então, ela vai ter que respeitar as pessoas, ter sempre uma relação respeitosa, né, não ultrapassar os limites. Por quê? Porque quando ela for para o próximo nível, exatamente não esse impacto, né, de ela ter passado o próximo nível não ficar muito na cara, né, não ser muito assim traumático nessa essa transição. Então ele sai ali do chão de fábrica e agora ele ocupa o cargo de líder e todo mundo começa a falar: pô, esse cara agora ficou metido, esse cara agora não brinca mais, esse cara agora não interage mais. E a questão não é essa, tá? A questão é que realmente você precisa assumir uma postura diferente. Uma postura diferente. Agora, uma coisa é os teus liderados perceberem que você está tendo uma postura diferente com relação à posição que você está ocupando. Agora, a sua índole, né, o seu caráter e o tratamento respeitoso que você precisa manter com os seus liderados, né, com os membros da equipe, isso aí deve permanecer. Agora, não é porque você se tornou um líder que você vai desrespeitar, que você vai usar de autoritarismo. Então, por isso que eu sempre bato nas teclas de questão de ferramentas, né? Você ter ferramentas, você ter estratégia, porque o que acaba acontecendo, exatamente porque essa pessoa que agora assumiu o cargo de liderança não tem a maturidade suficiente de entender que agora ela vai ter que fazer todo um trabalho de gestão de pessoas. Por quê? Ela foi promovida como líder exatamente porque ela tem um conhecimento técnico, né? Ela tem um conhecimento processual, ela sabe como as coisas funcionam, só que ela precisa ter um conhecimento, agora desenvolver e buscar conhecimento, buscar estratégias e buscar ferramentas de gestão de pessoas. Então, uma das que eu tenho batido forte assim é a questão de perfil comportamental. Então esse líder vai precisar agora se autoconhecer, utilizar, aplicar uma ferramenta de autoconhecimento, de perfil comportamental dele mesmo. O que ele pode fazer? Eu utilizo, por exemplo, a ferramenta DISC. Então o método DISC é a ferramenta que eu utilizo para fazer o mapeamento comportamental sempre que eu vou realizar mentorias dentro das empresas. Então quando eu vou realizar mentorias, quando eu realizo o processo de coach, quando eu realizo treinamentos dentro das empresas, eu aplico essa ferramenta exatamente para poder fazer um mapeamento do perfil comportamental. Quando as pessoas identificam o seu perfil comportamental, aí já começa a ficar mais fácil dela entender também como é que ela deve se comunicar, como é que ela deve utilizar e aplicar os pontos positivos, né, e os potenciais daquele perfil, e também quais são os pontos que ela precisa desenvolver também para poder melhorar a sua relação. E também o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar fazer um mapeamento do perfil comportamental agora dos seus liderados. Então ela faz um mapeamento do perfil comportamental dos liderados, ela passa a conhecer as características comportamentais, os anseios, as ansiedades, os objetivos, as metas, né, os propósitos dos seus liderados. E existe sim, tá, gente? Existem ferramentas que permitem identificar tudo isso aí. Agora vocês pensam no seguinte, né? O cara está ali dentro da empresa e às vezes ele não está feliz fazendo o que ele está fazendo. Às vezes o objetivo dele, né, o que ele gostaria de estar fazendo, era outra coisa, era outra tarefa, outro trabalho completamente diferente. Só que quando você conversa com ele e você identifica o que exatamente ele gostaria de fazer, ou o que ele gostaria, qual era o sonho dele, que trabalho ele gostaria de estar fazendo, né, ou que atividade, que tarefa, né, que seja lá o que for, quando você consegue identificar isso, e existem ferramentas que permitem fazer isso, tá? O que você consegue, o que é possível você fazer? Você chega até ele e fala assim, ó, que para ele atingir aquele propósito, para ele atingir aquele objetivo,
em tudo que ele estiver fazendo, ele precisa dar o melhor. Porque tem um provérbio, gente, que diz assim, ó, quem faz mal feito um trabalho pequeno, não espere que ele vai fazer bem feito um trabalho grande, tá? Então, você precisa identificar nele qual é o propósito, qual é o objetivo dele, e uma vez que você identifica isso, ele fala, bom, o meu objetivo é esse. Então você tem que persuadi-lo, né, de maneira íntegra, né, de maneira honesta, de maneira justa, a fazer o trabalho que ele está fazendo agora da melhor forma possível, fazer o melhor, porque é fazendo o melhor, é dando o melhor dele no trabalho que ele está fazendo atualmente, que vai permitir, que vai servir de plataforma para que um dia ele possa estar realizando o sonho dele e fazendo o trabalho do sonho dele. Então isso acaba sendo aí uma habilidade do líder, né? Então, com relação a essa questão aí que eu tratei desde o começo, né? Poxa, o líder, porque ele se tornou líder, agora ele não interage mais, né? Ele não tem assim mais né, aquela liberdade que tinha, né, de fazer as brincadeiras e tal. Então você coloca na tua cabeça o seguinte, você, líder, você foi para o próximo nível e aquelas pessoas ficaram ali. Agora não é porque você está nessa posição que você vai menosprezar, que você vai desrespeitar, né, que você vai tratar com desprezo, né, aquelas pessoas, né, ou você vai tratá-las, né, como se elas fossem inferiores a você. Então isso aí você tem que ter em mente. Se você de alguma forma, né, está deixando transparecer isso, ou você está tendo um comportamento que de alguma forma revela isso, então vai ser natural que eles venham ter essa percepção, né, de que você está, de repente, assumiu aquela posição e mudou de comportamento, mudou de atitude. Isso aí é natural. Agora o que você não pode fazer é tratá-los de maneira desrespeitosa, tá? E as pessoas ali, elas vão entender também, elas vão precisar entender também que na posição que você está agora de líder, você precisa, obviamente, ter um comportamento diferente. Então você vai ter uma postura diferente, você vai ter, né, uma atitude diferente. Por quê? Porque agora você é o responsável por fazer com que aquela equipe venha entregar os resultados, né? Você é o responsável por fazer com que aquela equipe venha gerar a produção, venha a bater as metas de produtividade, venha bater as metas de qualidade, né? As metas de venda, né? Ou o que quer que seja. Então você, líder, você tem uma responsabilidade sobre isso, tá? Então, essa questão, o cara se tornou líder e agora ele não né, interage mais com a gente. Então você vai contornar dessa forma, né? Primeiro, você vai precisar ter na sua mente que você foi para o próximo nível, você foi promovido. E agora a tua relação agora com esses liderados aí passa a ser uma relação diferente. Agora o fato de ser uma relação diferente não significa, não implica desrespeito, tá? Não implica você tratá-los como se fossem, né, inferiores a você. Não implica você desprezá-los, né? E tratá-los de maneira, né, mais com desrespeitosa, tá? Então você tem que ter isso claro na sua mente. E uma das estratégias também, como eu havia comentado, é você fazer um mapeamento do seu perfil comportamental, começar a identificar qual é a forma como você se comunica, qual é a forma como você interage, e você fazer um mapeamento também dos seus liderados. Agora, uma outra questão também que eu levanto aqui é a questão do feedback, tá, gente? Olha só, então você que é um líder e você está percebendo, né, essa resistência aí por parte dos teus liderados, né? Ou você ouve assim eles comentando, você percebe eles comentando, chega até a você o comentário de que você mudou, de que você não interage, de que você não participa mais efetivamente ali com eles. O que você vai fazer? Você vai chamar, né, os teus liderados, você vai nas reuniões, né, que você vai fazer, ou se não, você vai fazer isso de forma particular, né, em feedback. Você vai chamar a pessoa, você vai conversar, você vai buscar entender quais são as demandas dela, né, quais são os anseios dela,
para você poder assim tirar isso por terra, né? As pessoas elas vão precisar entender que você, na condição de líder, você foi para o próximo nível, elas continuam, né? Elas continuam na empresa, elas continuam ali fazendo parte da equipe, só que agora você é o líder e você tem que ter uma postura diferente, né? Então a questão assim, ó, de respeito, poxa, chamar as pessoas pelo nome, né? Dar um tratamento respeitoso a essas pessoas vai ser sempre atitudes, né, e comportamentos que vão permitir com que você exatamente ganhe e venha conquistar a confiança ali dos membros da sua equipe, né? Agora, do contrário, se você assume a posição de líder e você começa a desrespeitar, né, os membros da sua equipe, você começa a dificultar o trabalho para eles, né? Você começa a querer usar de autoritarismo com relação dentro da relação, então com certeza aí você vai ter a sua equipe contra você. Mas existem, como eu falei, né, estratégias, existem técnicas, existem meios, ferramentas, né, que permitem com que você realmente tenha a sua equipe aí do seu lado, né? Então você vai ter que entender essas questões aí. Então essa aí foi uma questão aí que um dos meus alunos, né, da minha audiência, me perguntaram, né? Então ele falou assim, ó, hoje eu sou líder, né? E agora eu estou tendo dificuldade para me relacionar, para interagir. Então uma coisa fica assim, ó, se você tratá-los de maneira respeitosa, se você tratá-los, né, de maneira com integridade, você vai conseguir realmente manter uma relação. É óbvio que agora na posição que você está, não vai ter mais muito espaço, né, para vocês estarem interagindo, né, com aquelas brincadeirinhas, né, tal, com piadinhas. Isso quer dizer que você não vai poder interagir mais? Não, absolutamente. Só que assim, ó, a frequência com que isso vai acontecer vai acabar diminuindo, né? Por quê? Porque, como eu falei, você foi para o próximo nível, aquelas pessoas estão ali naquele mesmo nível ainda, então nesse próximo nível você vai estar com outro horizonte de mentalidade, você vai estar interagindo com outras pessoas, com outros setores, com outros líderes, né, que vão estar na mesma posição que você vai estar interagindo também com pessoas que vão estar acima de você também, que daí vai estar relacionado à gerência, né, à alta diretoria. Então você vai começar a ter um contato agora com essas pessoas. Então você vai estar ali agora no meio de campo, né? E o conhecimento que você possuir e o conhecimento que você desenvolver a respeito de pessoas, quanto mais você desenvolver isso, melhor vai ser. Então a questão aqui, ó, de empatia, você desenvolver empatia, você entender, né, se colocar também no lugar dos profissionais e perceber que realmente é natural que eles tenham essa sensação, mas você, na condição de líder, é importante que você elimine, né, que você venha eliminar esses pensamentos, né, esses rumores o mais rápido possível. E você consegue fazer isso com mapeamento de perfil comportamental, com fornecimento de feedback, com empatia, com inteligência emocional, porque agora também você não pode ficar na condição que você está e na posição que você está. Uma das coisas que você não vai poder fazer é ficar chorando pelos cantos, né? Lamuriando, aquele pessoal que eram meus amigos, né? Poxa, parece que a gente está se distanciando. Cara, você foi agora para o próximo nível. Você foi para o próximo nível e haja como tal. Então mantenha sempre, né, aquela postura séria, né? Uma postura respeitosa, né? Postura ereta, e faça o que precisa ser feito, tá? Com relação aos teus liderados. Então tira esse pensamento aí da sua cabeça e deixe de ficar preocupado com o que os outros estão pensando a teu respeito. Afinal de contas, se você foi promovido a líder, é porque as pessoas que te promoveram, né, a gerência, a diretoria, enxergou em você qualidades que permitissem com que você assumisse tal posição. Então agora você tem que desfrutar agora dessa nova fase e dar o seu melhor. Afinal de contas, você tem propósito também, você tem objetivos, você tem metas a serem alcançadas, metas pessoais, metas profissionais, tá? E agora não é porque os antigos membros ali da equipe, né, o pessoal com quem você tinha, né, uma interação mais
mais efetiva, mais intensa, agora eles vão ficar falando, porque agora ficou orgulhoso, porque agora não fala mais com a gente e tal, não brinca, não faz mais piadinha. Não é porque eles ficaram com isso aí que isso aí vai impedir de você chegar onde você deseja chegar, tá? Porque afinal de contas você tem que ter na tua mente o seguinte: esses teus amigos, né, que de repente ficam falando que você ficou metido, que você ficou orgulhoso, eles não pagam as suas contas, né? Eles não têm os compromissos que você tem. Às vezes eles não têm os mesmos sonhos, né, os mesmos objetivos, as mesmas metas, as mesmas expectativas que você. Então você tem que seguir o teu caminho, seguir a tua estrada. Como eu falei lá no começo, quando eu contei ali um pouquinho da minha história, né? Eu reprovei lá na 5ª série e aqueles amiguinhos lá que eu tinha, quando eles foram para a 6ª série, automaticamente a gente ia se desconectando. Por quê? Porque aqueles amigos lá, agora eles tinham outras amizades agora, né? Então você, líder, você coloque na sua mente o seguinte: você assumiu a posição de líder, você está agora nessa posição. Aqueles amigos, né, aqueles amigos ali da equipe, de onde você saiu, eles não têm os mesmos sonhos que você, eles não têm os mesmos objetivos que você, eles não têm as mesmas metas do que você, eles não pagam as suas contas. Então o que você tem que fazer é seguir o teu caminho. Se você tem o propósito de crescer, de se desenvolver dentro da empresa, faça isso de maneira íntegra, de maneira honesta, sem precisar passar por cima de ninguém, fazendo, né, o seu branding, né, fazendo assim o seu marketing pessoal, mas sem ter que humilhar ninguém, sem ter que menosprezar ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém. Faça isso, né, de maneira íntegra, de maneira honesta, mas vai em busca dos teus sonhos, né? E você precisa chegar e você busque, né, chegar aonde você realmente deseja. Agora, o que os colegas lá estão falando de você, infelizmente, essa acaba sendo assim uma situação natural que acontece, né? Por quê? Porque você foi para o próximo nível. Você foi para o próximo nível. Então não dá para ficar agora se lamuriando, né? Não dá para ficar agora chorando, pensando, eu vou deixar de ser, eu não quero mais ser líder porque eu quero voltar lá, né, para ter aquela mesma relação lá que eu tinha com os meus amigos. Isso aí na vida não existe isso, tá? Você não continua com os mesmos amigos que você tinha na sua infância. Por quê? Porque eles se mudaram de bairro, outros foram para outros lugares, se mudaram de cidade, se casaram, enfim, aconteceram coisas que acabou desconectando você daquelas pessoas, né? Então aí dentro da empresa, entenda dessa forma aí também. Você estava ali junto, né, com a peãozada ali, né, junto com o pessoal da produção, do operacional, você foi promovido, você se tornou um líder, um coordenador, um supervisor, um encarregado, você vai se desconectando aos poucos. A relação que você vai ter com esse pessoal agora é uma relação de líder e liderado. E é óbvio que essa relação precisa ser uma relação respeitosa, né, uma relação íntegra, uma relação, né, de empatia que você precisa desenvolver aí com os seus liderados. Beleza? Então, gente, abraço aí ao Ricardinho Pietro, que esteve aí participando dessa live aí, que deixou seu joinha e mandou um abraço, um grande abraço para você também. E com isso, gente, eu encerro aqui essa fala. Depois aqui tem um pessoal aqui que vai falar sobre, aqui ó, outra coisa aqui que falaram aqui, ó, falta de compromisso. Então na próxima live eu quero falar sobre isso, sobre você que é líder de produção, líder operacional, e às vezes você tem uma equipe ali que não tem compromisso. Eu vou comentar um pouco a respeito disso também. Beleza, gente? Um grande abraço aí e até o nosso próximo encontro.